Olá, tudo bem? Nós estamos sequenciando aqui a nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar de um milagre que ele está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Aí você pode ler lá entre os versos 32 a 34. Um homem, ele era mudo, mas a característica dessa deficiência em sua vida estava apontada porque ele estava possuído de um espírito que o colocou nesse estado de mudez. E Jesus cura esse homem e liberta-o desse espírito. Mas o que nós queremos destacar aqui, nesse episódio, é compreendermos onde está a natureza do mal e onde está a convicção de uma libertação espiritual. Nesse texto, você lendo lá, nós observamos que quando Jesus ele realiza esse milagre pelo poder dele, trazendo essa libertação desse homem, desse espírito mudo, logo, os religiosos fariseus, judaicos, eles incitam o povo para que eles pudessem olhar que aquela realização de Jesus, pelo poder dele, porque ele é Deus, na verdade, estavam eles tentando convencer o povo de que quem realizou aquela obra através de Jesus foi o próprio Satanás. Então Jesus, ele aponta para essas pessoas a seguinte maneira: ora, nenhum reino vai subsistir se lutar contra si mesmo. Então Jesus mostra ali a convicção dele de demonstrar que o seu ministério, além de trazer as boas novas da salvação para as pessoas, também é libertar aqueles que estão aprisionados, curar os enfermos e trazer dignidade de vida, tanto aqui na terra, no tempo que estiver aqui, mas por toda a eternidade. A natureza do mal, ela tem uma relação direta com quem? Com o diabo. É dele que procede todo o mal. A Bíblia já nos revela sobre isso. Todo mal tem procedência maligna. Mas só a bondade é que vem da relação de Deus. Jesus, certa vez, ele é apontado quando alguém se aproxima dele e fala assim: bom mestre. E aí Jesus questiona essa pessoa e fala: por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom. Mas na verdade, ele queria que aquela pessoa compreendesse que Jesus é Deus e que ele estaria falando de uma verdade por convicção. Coisa que os fariseus, os líderes religiosos e todos que estavam ali tinham uma convicção, porque o texto é muito claro. Havia um homem que era mudo por causa de um espírito maligno que o possuía. E pegaram esse homem e levaram até a presença de Jesus. Então, todos tinham consciência, tanto o povo quanto os fariseus religiosos, de que aquele homem tinha a possessão de um demônio que o colocou naquele estado de mudez. Mas o segundo aspecto que nós queremos que todos possamos compreender dessa obra, desse milagre, é como alcançar essa libertação. Não adianta apenas nós olharmos para o mal que está em volta de nós, sem que nós possamos ser instrumentos para poder libertar os cativos e os necessitados. E não que tenhamos poder em nós mesmos. Isso não brota em nós. Mas a presença de Deus em nós é que nos capacita para poder libertar os cativos, os necessitados. Ora, tanto o povo quanto os líderes religiosos sabiam que aquele homem estava sobre uma maldição, um mal, um espírito maligno estava possuindo aquele homem. Sabiam que isso estava acontecendo, mas nenhum deles, em nenhum tempo, teve a capacidade e o poder de libertar. Só Jesus. Então nós, nesse tempo de hoje, precisamos compreender o aspecto do mundo que vivemos. O mal está presente no mundo, você compreende isso? Sendo religioso e não, você vê que existe maldade na humanidade? Se compreendemos isso, a Bíblia está nos revelando que o mal tem procedência maligna. E a operação do inimigo
A operação do diabo no mundo e os seus demônios não muda em nenhum tempo da história da humanidade, nem o passado, nem o presente, e se vier até o tempo do porvir, até o momento quando Deus determinar que todos eles sejam designados por toda a eternidade para o seu lugar, que é o inferno. Mas enquanto o mundo está na condição que está, a humanidade ainda vivendo na realidade sul-humana, o diabo, como diz a Bíblia, anda ao derredor a quem ele possa tragar, a quem ele possa possuir. E aí cabe a qualquer um de nós perguntar, o que aconteceu com aquele homem que viabilizou um demônio possuir a sua vida? O que pode acontecer a uma pessoa de um demônio possuir a vida dela? E tanto pode ser de uma condição de permanência duradoura, como pode ser esporadicamente. Em certa ocasião, Jesus elogia Pedro quando ele fala que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, Deus vivo. E ele fala, Simão Barjonas, não foi você que falou isso, mas o Espírito de Deus que falou através de você. Mas mais adiante, quando Pedro toma a iniciativa de tentar impedir a obra de Jesus, do seu sacrifício, Jesus volta-se para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Então a capacidade que o diabo tem de querer infiltrar em qualquer vida, isso está escancarado, está dentro de um plano espiritual. O que nós precisamos compreender é como nos precaver, como alcançar a libertação disso. Se estamos aprisionados, alguém pode nos libertar. Quem? Jesus. Jesus fala para que a gente possa provar os espíritos. Como você e eu compreendemos nas relações que vivemos, dentro do mundo cotidiano, se estamos sendo liderados, se estamos convivendo com alguém que possa estar possuído ou não. Essa compreensão precisamos ter. E somente a visão espiritual do Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia, é que vai nos capacitar a discernir isso e poder não só proteger a nossa vida, mas proteger a nossa casa e proteger aqueles que temos anunciado o Evangelho. Agora, o Evangelho é a capacidade que Deus deu a cada ser humano de nos tornarmos blindados. E o que é blindagem? É aquilo que pode tentar vir contra você ou eu e não vai nos destruir. Porque a partir do momento que nós voluntariamente permitimos que Jesus venha morar na nossa vida, e esse é o pedido dele, ele diz no livro de Apocalipse, estou à porta e bato, se você abrir a porta da sua vida, do seu coração, eu vou entrar e morar com você. E não tem espírito do mal que vai conseguir entrar numa casa aonde Jesus reina. E cabe a pergunta para todos que estão vendo esse vídeo, como a pergunta vai em direção a mim mesmo. Esse Espírito de Deus, Jesus, já habita no seu coração? Ele habita na minha vida? É a única condição para falar que nós estamos blindados. Porque se nós não estivermos dessa maneira, acontecerá aquilo que Jesus falou a outros também, em outros milagres que foram libertos. Por quê? Eles foram libertos, mas não permitiram o Espírito de Deus dar continuidade na sua vida. Então aquela casa vazia, diz a Bíblia, que ela será um convite para vir muitos outros demônios sobre elas. Então por isso que alguém no mundo atual se confunde, acha que a presença de Deus em sua vida está voltada para a religiosidade, a religião. Esses que eram os religiosos judaicos, eles sabiam que aquele homem estava possuído, mas não tinham convicção de como ter uma vida blindada. E eles obstruíam isso, a verdade, na vida das pessoas. Está lotado desse tipo de situação dentro da religiosidade, da mais diversificação que existe no mundo. Mas Jesus, ele quer nos apresentar essa realidade, a visão disso. Olha, existe realmente a possessão demoníaca. Uma vida pode estar possuída, mas existe a libertação em Jesus. Mas existe uma libertação definitiva, onde o Espírito de Deus vai nos blindar. Reflita sobre isso. Nós não somos apenas matéria. Nós estamos como matéria dentro do âmbito de um plano de uma vida espiritual. Que Deus possa realmente dar convicção a você. E se Jesus ainda não mora em sua vida, talvez você esteja pensando, como eu faço isso? Ora, é muito simples. Dobra o seu joelho, convida Jesus para morar em sua vida, pedindo perdão pelos seus pecados. E Ele é quem garante
que vai habitar em você. Um forte abraço.